Bom, vamos prosseguir com as nossas lições aqui sobre transformações lineares, né? Então, vamos recapitular um pouquinho o que que a gente já viu dessa parte. Bom, a gente viu a definição, né, de uma transformação linear, né? A gente viu a definição da transformação linear. A gente viu que dois conjuntos, dois subespaços, digamos assim, né, relacionados com o domínio e o contradomínio de uma transformação linear são bastante importantes. Vamos lembrar aqui. Então, a T linear, né, uma função transformação linear, ela leva o espaço vetorial V, por exemplo, no espaço vetorial W, certo? Então, a gente mostrou que existe um certo, né, subconjunto de V do domínio que a gente chamou de núcleo de T. O núcleo de T são os elementos do domínio, tá? Cuja imagem é o vetor nulo lá do contradomínio W, certo? Então, são os elementos, né, que são assim. São todos elementos do domínio cuja imagem é o nulo do contradomínio. Então, esse era o núcleo. A gente mostrou que o núcleo, né, era um subespaço do domínio. Outra coisa que a gente mostrou, e também está no exercício problema um aí da seção um do capítulo 5, é que a imagem de T era um outro subconjunto, só que agora do contradomínio, precisamente os elementos que são atingidos pela função, né? Então, a imagem eram elementos lá do contradomínio, tá certo? Tais que esses elementos são imagem de alguém lá do domínio, certo? Ou seja, para algum V do domínio, né? Então, isso era a imagem. A gente mostrou também que a imagem, né, era também um subespaço, só que agora do contradomínio. Bom, também a gente também mostrou que esses subespaços, as dimensões deles se relacionam por uma coisa que a gente demonstrou que se chama teorema núcleo-imagem. Vocês vão se lembrar. Então, o teorema núcleo-imagem estabelecia que se uma função é linear, se uma transformação é linear, né, em espaços aí, ligando espaços de dimensão finita, então, vou botar aqui à direita aqui. Então, tá, vou botar aqui com outra cor também para destacar. Vamos ver aqui. Uhum. Não está em verde aqui. Então, nessa configuração aqui, o teorema núcleo-imagem afirma que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, né, uma vez que são subespaços vetoriais de seus respectivos espaços, né, era sempre igual à dimensão do domínio, ou seja, a dimensão de V aqui no caso. Tá? Bom, então isso foi demonstrado, tá? Essas propriedades foram demonstradas e umas outras também que vocês vão se lembrar, né? Por exemplo, aí, uma transformação linear, a imagem do vetor nulo é o vetor nulo, tá? A gente também comentou qualquer coisa que toda transformação linear ela admite uma representação matricial. A gente vai voltar a falar nisso no capítulo 6, tá? Então agora a gente vai prosseguir com é, algumas observações aqui que são teoremas de fato, né? Mas vamos lá. Pessoal, a primeira observação importante aqui para gente, tá? É o seguinte.
Se a gente, toda vez que você tem uma transformação, a gente pode perguntar, né? Vocês vão de se lembrar também, lá da matemática básica, que as transformações, ou seja, funções, né? Elas podem, né, serem injetoras, elas podem ser sobrejetoras, elas podem ser bijetoras, bom, e de fato elas não precisam ser nada disso, né? Você pode ter uma transformação que não é nem injetora e nem sobrejetora. Tem quatro sabores aí para serem escolhidos, né? Mas vamos ver agora o seguinte, que toda transformação linear injetora tem o núcleo dela tem dimensão zero, tá certo? Vou colocar aqui a dimensão do Kert é zero, tá? Esse resultado é muito importante porque ele caracteriza, né, algebricamente, né, que uma transformação linear seja injetora. Então, o resultado é o seguinte: é uma transformação linear de V em W é injetora se e somente se o seu núcleo contém somente um elemento, né, o vetor nulo. Bom, vamos fazer a demonstração desse resultado, tá? Então, esse resultado é muito importante, gente, ó. Observe que, antes de demonstrar, vamos ver aqui uma coisa. Como é que eu determino se uma transformação linear é injetora, injetiva também chamada, tá? Ou one-to-one, também como se diz aí em alguns textos em inglês, né? Basta que você calcule, né, com as técnicas que a gente tem aí de álgebra linear, o núcleo. Se o núcleo contém somente o vetor nulo, ou seja, se o núcleo tem dimensão zero, a função linear é injetora. Tá? Se o núcleo contém mais elementos, então ela não pode ser injetora. Tá? Note que é C e somente C. Bom, vamos demonstrar o resultado, tá? Então, a C e somente C, né, a parte de cima implica de baixo implica de cima. Bom, se o fato ela é linear e injetora, então o núcleo só contém um vetor nulo é trivial, tá? Então nem vou me preocupar com isso aqui porque é óbvio, né? Vamos ver agora o seguinte: se o núcleo é zero, se o núcleo contém somente o vetor nulo, ou seja, a dimensão dele é zero, então a função linear é obrigatoriamente injetora. Vamos fazer pelo reverso, né? Vamos fazer o seguinte: vamos negar que a função seja injetora e vamos mostrar que se ela não é injetora, então o núcleo necessariamente vai ter que conter outros elementos. Essa é a demonstração. Então, ó, vamos negar que ela seja injetora. Então, se T não é injetora, então vai existir um par de vetores, né, pelo menos, que tem a mesma imagem, tá? E com eles distintos, claro, né? Vai ter um par de vetores distintos que possuem a mesma imagem, né? E isso é o que acontece se uma função não é injetora. Bom, mas como ela é linear, né? Dessa coisa aqui, você pode extrair que, né, se t de V1 é igual a t de V2, então t de V1 menos t de V2 é igual a vetor nulo, e pela linearidade você tem que t de V1 menos V2, né, é o vetor nulo. Ora, então a gente acabou de mostrar que V1 menos V2 pertence ao núcleo, e como por hipótese eles são diferentes, né, um menos o outro não é o vetor nulo. Portanto, o núcleo possui mais do que o vetor nulo. Possui mais elementos que o vetor nulo e, portanto, tá, fica estabelecido o resultado. O núcleo vai conter obrigatoriamente outros vetores, além do nulo. Então, se estabelece o resultado, tá, pessoal? Então, uma função linear é injetiva se somente seu núcleo contém somente o vetor nulo, ou seja, se o núcleo tem dimensão zero. Tá? Então, é isso. Para caracterizar
A injetividade, basta que você calcule o núcleo. Repara que isso, num caso geral de funções, mostrar que uma função geral, tá? No caso geral, onde ela pode não ser linear, que ela seja injetora, é uma situação bastante complicada, né? Com o fato da função ser linear, isso se transformou num processo, né, algébrico, padronizado, né? Ó, vamos seguir com a outra observação, que eu chamei aqui de observação 2, que também é muito importante. Então, na observação um a gente tratou da injetividade. Agora, vamos tratar do fato se a função é sobrejetora, tá? Então, ele diz o seguinte, ó, uma transformação linear de V em W é sobrejetora se somente C a imagem é igual ao contradomínio, tá? É fácil, eu peço que você demonstre, tá, esse resultado, tá? Fica como exercício para vocês fazerem, tá? Ao estudarem aí a disciplina, mostrar que se a transformação linear a imagem dela é igual ao contradomínio, então T é sobrejetora e vice-versa. Bom, um corolário imediato, né, é que uma função linear, uma transformação linear, ela é sobrejetora se somente se a dimensão da imagem é igual à dimensão do W, tá? Então, corolário imediato. Então, se você estabelecer que a dimensão de W, que a dimensão da imagem é a mesma dimensão de W, tá? Então, a função linear é sobrejetora, tá? Ok. Agora, então, vamos prosseguir aqui, tá? Com o que o Abramo chama de proposição, na edição que eu adotei aqui, né? Depois tem que atualizar isso nas próximas vezes que eu apresentar essa disciplina. Proposição 524. Gente, a proposição 524, ela vai dizer o seguinte: vamos considerar que a gente tem uma transformação linear entre espaços de dimensão finita, V e W, tá? Então ele diz o seguinte: se a dimensão de V é igual à dimensão de W, então injetora é sinônimo de sobrejetora. Aqui é um caso particular onde injetora é sinônimo de sobrejetora. Isso só vai acontecer, tá? Quando as dimensões do domínio e do contradomínio forem idênticas. Vem cá, meu amorzinho. A gente tem um gato aqui atrapalhando as aulas. Ah, não, fica aqui quietinho. Vem cá. Então, vamos demonstrar esse resultado, né? Então, uma seta dupla não é a mesma coisa, né, gente? Vamos mostrar aqui que a injetividade implica a sobrejetividade. Bom, vamos lá. Então, pelo que a gente já conhece nos resultados anteriores, né? Se T é injetora, o núcleo dela contém somente o vetor nulo, certo? Ou seja, a dimensão do núcleo é zero, certo? Bueno, e pelo teorema núcleo-imagem, certo? Pelo teorema núcleo-imagem, a gente tem, né, que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é a dimensão de V. Ora, como a dimensão do núcleo, né, a função é injetora, é zero, e a dimensão de V é a dimensão de W, né, pelo corolário que a gente viu anteriormente, então a dimensão da imagem é igual à dimensão de W, e, portanto, né, ela é sobrejetora. Tá? Muito bem, então a recíproca fica como exercício para vocês fazerem, tá? E no contexto que a gente viu, então essa T é bijetiva, né? Porque ela é
certo? Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, uma vez que uma coisa implica na outra, tá? Então, se você quiser, se a dimensão do domínio for igual à dimensão do contradomínio, provar que uma função é bijetiva, tá? Basta que você prove que ela é injetiva ou sobrejetiva, tanto faz, tá? O mais fácil talvez seja provar que ela é injetiva, né? Porque basta calcular um núcleo. Se o núcleo tem dimensão zero, ela é automaticamente injetiva e, nesse contexto, sobrejetiva. E, portanto, invertível, né? Porque você sabe que lá da teoria elementar das funções, toda função bijetiva é exatamente aquela que é invertível, ou seja, que você poderia, né, que existiria uma função inversa, né, que levaria o contradomínio no domínio, tá? E tal que a composição da inversa com a função seria a função identidade, tá? Como está aqui escrito, ok? Então, se você tem uma função bijetiva, né, você teria a existência da sua inversa. Bom, aqui eu peço para que você demonstre, é fácil também, um exercício interessantinho, mostrar que se T é linear, a sua inversa, se existir, né, naturalmente, também é linear. Eu peço que você demonstre. É um bom exercício. Tá? Então, prosseguindo aqui, então, a transformação inversa de uma transformação linear também é linear. Tá? Peço que você demonstre isso. É importante. Bom, então agora, pessoal, a gente vai focalizar. A gente acabou de ver, né, que isso vai ter um nome muito importante e uma significação também muito importante. Né? Quer dizer o seguinte, que toda função linear bijetora, ou seja, invertível, é o que a gente chama de isomorfismo entre o domínio e o contradomínio. Tá? Então, uma transformação linear bijetora entre V e W estabelece um isomorfismo entre V e W. Isomorfismo significa mais ou menos o seguinte, né? São espaços vetoriais que guardam uma similaridade muito profunda, como a gente vai ver agora no desenvolvimento. Eles vão ter a mesma dimensão, né? Por hipótese aqui, e eles vão ter, você vai poder relacionar as bases de um com as bases de outro, tá? Vamos ver as consequências disso. Então a gente diz também, né, que se existe uma função bijetora linear bijetora entre V e W, a gente diz que V e W são isomorfos ou isomórficos, tá? Ou que existe um isomorfismo entre V e W. E, de maneira mais relaxada, a gente diz que V e W são, digamos assim, cópias diferentes, né? São materializações assim, exóticas da mesma coisa, digamos assim. Bom, vamos prosseguir aqui com um resultado importante para a gente, que é o Teorema 525 aí do Abramo. Bom, o teorema diz o seguinte: se V e W têm a mesma dimensão, tá? Então V e W são isomorfos. Tá? Se eles estão definidos aí no mesmo corpo, tal, etc., são espaços isomorfos. Tá? Se V e W têm as mesmas dimensões, no caso, obviamente, finitas, né? Então V e W são isomorfos ou isomórficos. Bom, como é que a gente demonstra isso? Bom, gente, basta exibir o isomorfismo, né? Se a gente conseguir exibir o isomorfismo,
ou seja, uma função linear bijetiva, né? Ou seja, com o núcleo contendo somente o vetor nulo, então, tá? Está estabelecido o resultado. Vamos ver que sim. Vamos considerar que alfa, tá? Contendo n vetores aí, V1, V2 até Vn, como está aqui, é uma base de V. Vamos considerar essa base de V. E vamos considerar que beta, W1, W2 até Wn, né? Eles têm a mesma dimensão, uma base de W. Tá? Muito bem. Nesse caso, pessoal, um elemento genérico do domínio se escreve como combinação linear única, né? Lembremos, de uma base. Lembrando aqui também que toda a base aqui para a gente é ordenada, tá, pessoal? Então, nem preciso falar nisso outra vez, senão eu vou ficar repetindo essa palavra, base ordenada, né? Durante 1 milhão de vezes, né? Tá? Todas as bases para a gente aqui são ordenadas. Então, né, um elemento genérico de V, tá, do espaço vetorial V, do domínio, tá, ele vai se escrever de maneira única aqui como combinação linear dos vetores da base. Como está aqui, né? A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3, até a NVN. Muito bem, vamos definir então, tá, a nossa função, tá, que leva V em W e vamos mostrar que ela é linear e que ela é bijetora. Tá? E, portanto, que existe um isomorfismo entre V e W se eles têm a mesma dimensão. É a condição, tá, necessária o suficiente. Vamos ver então aqui, gente. Então vamos definir a função, né, T de V como sendo essa daqui, ó. Se V é A1, V1 mais A2, V2 mais A3, então T de V é A1, W1 mais A2, W2 mais AN, WN, tá? Então, fixa bem aí como é que foi definida a função t. Ela simplesmente pega cada um dos coeficientes da expansão de V na base alfa, tá? E exporta esse coeficiente para uma certa expansão da base beta de W. Bom, a primeira coisa a ser demonstrada aí é que t é linear, tá? Eu peço que você mostre isso. Tá? É quase manifesto, tá, pessoal? Mas, ok. Trabalhem aí um pouquinho, muito pouquinho, e mostre que essa transformação definida dessa maneira aqui, tá? Dessa maneira aqui, é linear. Muito bem, agora vamos, né, mostrar que ela é bijetiva, tá? Então, é claro, basta que eu mostre que ela é injetora. Ou seja, mostrar que ela é injetora é mostrar que o núcleo contém somente o vetor nulo, tá? Muito bem. Ou então mostrar direto, como a gente vai fazer aqui, tá? Que ela é bijetiva mesmo, que ela é injetora mesmo. Vamos fazer assim que é melhor. Vamos lá. Então, vamos considerar um vetor U, um outro vetor U, diferente daquele V original, né? Genérico. Vamos considerar dois vetores, U e V, diferentes, né? Então, o U vai ser se o V é um A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3, beleza. O U vai ser B1, V1, mais B2, V2, mais pá, 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 até BN, VN. Tá? Com pelo menos um, né? Como eles são diferentes, pelo menos um desses coeficientes A1, B1, AI, BI diferentes, né? Bom, nesse caso, T de U, pessoal, é B1, W1, mais B2, W2, mais Bn, Wn, pela definição da transformação, tá? Então, considerando que essas imagens são iguais, tá certo? Pela linearidade, a gente tira que T de V menos U é igual a nulo, ou seja, V menos U pertence ao núcleo. Ora, como V menos U, né, é simplesmente o que está mostrado aqui, né?
A1 menos B1, V1, mais A2 menos B2, V2, assim sucessivamente, até AN menos BN, VN, né? Então, né, juntando esses dois ingredientes, então T de V menos U, que é essa expansão, é igual ao vetor nulo. Ora, agora a gente vai usar o fato, pessoal, de que os Ws são elementos de uma base beta, né? Ora, se eles são elementos de uma base beta, eles são Li, e, portanto, a única solução possível aqui para essa expansão é que os A's sejam iguais aos B's, né? Ou seja, que V seja igual a U. Ora, mas se isso acontece, se toda vez que a imagem coincide, a pré-imagem é idêntica, então a função é injetiva, tá? E pelo que a gente viu do resultado do teorema 524, né, é sobrejetiva porque a dimensão do domínio e do contradomínio é idêntica. Então a gente acabou de mostrar aqui, tá? Acabamos de mostrar que se dois espaços vetoriais têm a mesma dimensão, são isomórficos, né? No caso da dimensão ser finita, claro. Bom, aqui cabe alguns exemplos de isomorfismo, já tem muitos, né, pessoal? A gente vai ver aí durante o curso agora muitos isomorfismos, mas, por exemplo, aqui, né, fica óbvio, por exemplo, que o espaço das matrizes reais 2 por 2 é isomórfico ao R4. O R2 é isomórfico a um subespaço do R3, que é um plano, que passa pela origem, tá? Porque, é, dimensão 2. O que mais? A Esse espaço aqui das matrizes 3 por 3 simétricas é isomórfico ao R6, tá? Peço que vocês desenvolvam isso aí. E tem muito mais exemplos, tá, pessoal? A gente vai continuar vendo através da desenvolvimento da matéria aqui. Então, é, ok. Agora está na posição, pessoal, da gente apreciar aqui o problema 2.4 da seção 2 aí do capítulo 5. Por que que esse problema é importante? Bom, ele vai mostrar umas coisas, um resultado muito central aqui para o que a gente vai precisar futuramente, tá? Então vamos considerar aqui o problema 2.4 aí da seção 2 do capítulo 5, tá? Vamos resolver esse exercício aqui juntos. Pois é, então aqui, gente, ele vai dizer o seguinte, ó, se T de V em W é um isomorfismo, tá? Vamos supor que ele é um isomorfismo, então a gente vai provar que, tá? Que se V1, V2, Vn é uma base de V, isso implica que as imagens da base, tá, de V vai ser uma base de W e vice-versa, tá? Ou seja, um isomorfismo leva a base em base, tá? Um isomorfismo transforma uma base do domínio numa base do contradomínio. Esse resultado é muito importante, tá? Muito importante, porque você vê aí, né, que tudo que você constrói num espaço pode ser exportado para o outro, uma vez que se estabeleceu um isomorfismo. Bom, a demonstração. Vamos começar mostrando o seguinte, que se V1, V2, Vn é base de V, então as imagens vão ser base de W. Bom, vamos lá. Se VI é base de V, né, se o elemento V1, V2 só é base de V, então, tá? Escrevendo V como combinação linear, cada elemento genérico de V pode ser escrito como combinação linear dessa base. Bom, tá? Então, né, uma transformação linear que a transformação linear, né, o isomorfismo que já, por hipótese, já é estabelecido. Vamos voltar aqui para a hipótese, né? Suponha que você existe um isomorfismo entre eles, então a gente está dizendo que esse isomorfismo leva a base em base. Então, se eu pegar um elemento genérico de V, eu vou expandir ele como combinação linear da base de V. Então, agora aplicando o isomorfismo, a imagem de V
né, vai ser A1 T de V1 mais A2 T de V2, sucessivamente até a N T de Vn. Bom, então a gente acabou de mostrar que a imagem, que os elementos T de V1, T de V2, T de Vn geram, né, geram o W, né? Por quê? Porque um elemento de W, né, um elemento de W, né, o T de V, é a combinação linear das imagens da base. Então, mostramos que gera. Agora a gente tem que mostrar que esses vetores também são LI. Esses vetores que estão lá na imagem, né, no contradomínio, também são LI. Bom, como o T, né, também é injetiva, né, porque é um isomorfismo, então um único vetor do domínio atinge o vetor nulo do contradomínio. E esse vetor é obrigatoriamente o nulo do domínio. Ora, como o nulo do domínio se escreve de maneira única como combinação linear da base, esses coeficientes terão que ser obrigatoriamente todos zeros, tá? Então, a imagem de T de V vai ser zero T de V1 mais zero T de V2 mais zero T de V, assim sucessivamente, resultando no vetor nulo. Ora, essa é a única combinação linear, porque a função T é um isomorfismo, e, portanto, injetivo, tá? Que fita em torno do vetor nulo do contradomínio. Ora, se isso aqui é a única maneira de combinar a imagem no vetor, a imagem da base no vetor nulo, então é porque os caras são um LI, certo? E, portanto, é uma base, tá? Maravilha. Agora vamos fazer a recíproca, né? Bom, vamos fazer pela negação, tá? Então, se esses caras aqui, se V1, V2, não é uma base de V, tá certo? Então, ele não pode ser LI. Bom, teria que ser, obviamente, LD. Ora, se esses vetores aqui são LD, pessoal, é porque pelo menos um deles vai ser escrito como combinação linear dos restantes, tá? Eu escolhi um certo VI, que seria, portanto, então, C1V1 mais C2V2 até CI-1 VI-1 mais CI mais 1 VI mais 1, somando, você vai até CN-VN, certo? Bom, então a imagem desse vetor, né, pelo isomorfismo T, seria, né, C1 T de V1 mais C2 T de V2 até CI menos 1 T de VI menos 1 mais CI mais um T de VI mais um, assim sucessivamente até CN-T de Vn. Ora, então, um elemento lá da, né, T de VI é a combinação linear dos outros T de VJ. Então, isso aqui, esse conjunto aqui que contém todos eles é, obviamente, LD, né, pelo que a gente viu lá no capítulo 3, e, portanto, não pode ser base e o resultado está estabelecido, tá? Então, ou seja, todo isomorfismo, tá, entre V e W transforma uma base de V numa base de W. Então, um corolário imediato aqui, muito bacana, né, é que todo espaço vetorial real de dimensão finita n vai ser isomórfico ao Rn. Isso aqui abre uma chave muito bacana para você estabelecer, por mais exótico que seja um espaço vetorial real de dimensão finita, no fundo ele é como se fosse uma representação exótica no Rn. Tá? Você pode ver espaço de polinômio, espaço de matrizes, tal, né? Com dimensão finita, todos eles. Não passam de espaços vetoriais, tá certo? Representações exóticas dos próprios RNs. E como a gente sabe trabalhar muito bem nos RNs, né? A gente tem aquele arsenal de matrizes, tal, espaço geral, então a gente pode tratar desses espaços simplesmente nos remetendo ao Rn. A gente vê que a base de um corresponde univocamente à base do outro, etc. Tá? Vamos ver um exemplo muito bonito onde isso acontece, gente.
no Abramo, ele chama aí de exemplo 5 aí do capítulo, tá? Isso aqui é um exemplinho que o Abramo gosta muito, também vamos explorar ele aqui, que realmente é muito interessantinho. Vamos ver. Vocês se lembram lá daquele espaço de sequências reais? Tá? A gente tinha mostrado lá que o espaço das sequências reais, né, são sequências de números reais, tá, pessoal? Então, essa, tipo assim, pega um número real, vírgula, outro número real, são sequências de números reais. Ou pode ser zero 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 uma sequência possível. Pode ser um 2 3 4 é uma sequência possível. Pode ser um vírgula raiz de 2 vírgula raiz de 3 vírgula raiz de 4 outra sequência real possível. Tem, né, uma infinidade de sequências reais que se pode pensar. Então, dentro dessas sequências reais, a gente tinha mostrado que formam um grande espaço vetorial das sequências reais, né, a gente pode extrair um subespaço, a gente viu lá no capítulo 3 que era realmente um subespaço, tá? Que a gente chama das recorrências 1, 1. Tá? Esse espaço, pessoal, dessas recorrências 1, 1, são sequências cujos elementos se relacionam dessa maneira aqui, tá? Então, o, o, um elemento n mais 1 da sequência, ele é obtido dos dois anteriores, do UN e o n menos 1, tá? Simplesmente somando os dois. E isso aqui vai acontecer para n maior ou igual a 2, tá? Maravilha. Então, vamos lembrar, né, que a sequência de Fibonacci é uma dessas sequências do R11. É precisamente aquela sequência onde o primeiro elemento, o 1, e o segundo é o número 1, tá? Então, se você tem uma sequência onde, né, de R11, onde o primeiro elemento é 1 e o segundo também é 1, né, usando essa regra de recorrência aqui, né, o próximo elemento vai ser 2, a soma dos dois primeiros. Né? O próximo elemento vai ser 3, a soma dos dois anteriores. O próximo elemento vai ser 5, a soma dos dois anteriores, assim sucessivamente. Tá? Então, essa sequência de Fibonacci. Tá? A sequência de Fibonacci é uma sequência, né, possível aí do subespaço R11. É claro que tem muitas outras, tá? Porque você pode pegar os dois primeiros elementos diferentes, né? Pode ser, por exemplo, 00, poderia ser 01, poderia ser 1.400.000, poderia ser raiz de 2 e 700 milhões, enfim, né? Tem muitas sequências aí. A Fibonacci é aquela em que o primeiro e o segundo, tá, são escolhidos como o número 1 da sequência. Agora vamos ver, pessoal, tá? Vamos considerar de fato, vai ser um isomorfismo, tá? Vamos considerar uma função que leva o R11 no R2. Tá? Vamos considerar uma função linear, né? Ela vai ser linear, como a gente vai ver, que leva o R11 no R2. Como é que vai ser essa força? Você vai pegar uma função do R11 e vai, tá? A imagem dessa função vai ser um par ordenado real do primeiro elemento da sequência e do segundo elemento da sequência. Tá? Então, o que a gente está fazendo? Como é que está definida, de fato, essa função linear? Gente, ela está definida assim, ó. Vamos considerar essa sequência aqui do R1, ó, 7, 8, 15, 23, 38. Repara, ó, 7 e 8 é o 1 e o 2. Então, a soma deles dá 15, tá? Então, a soma do 8 com 15 dá 23, do 15 com 23 dá 38, assim sucessivamente, tá? Então, o que que essa transformação vai fazer? Vai pegar essa sequência e transformar no par ordenado 7 e 8. Pega os dois primeiros, tá? Então, você vê que a gente está transformando a sequência num ponto do R2. Tá? É isso que faz a transformação T. Ela pega os dois primeiros elementos da sequência, tá? E monta um par ordenado lá no R2. Ok? Justamente.
tá? O primeiro da sequência é o primeiro lá do R2, do produto cartesiano. E o segundo vai ser o segundo lá do produto cartesiano, do R2. Bom, pessoal, essa função é linear, tá? Eu deixo a... Por quê? Eu deixo para vocês fazerem, mostrar que essa função é linear. Lembrando, né, pessoal? Vamos lembrar só uma coisinha aqui, que toda, né, função linear... Tá que pariu, cara. Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu esqueci um negócio. Não, ok, vamos lá. Tá aqui. Vamos seguir então, pessoal. Olha só. Então, aqui na sequência, tá? Então, aqui na sequência, vamos ver o seguinte, tá? Então, eu peço que você mostre que essa função aqui, pessoal, é linear, tá? Tá, lembrando só, deixa eu só mostrar aqui para você, só lembrar um negócio aqui, que para a função ser linear, né, o que eu tenho que mostrar é isso aqui, né? Que t de V1 mais alfa V2 é igual a t de V1 mais alfa t de V2, tá? Então, é isso. Você tem que mostrar isso aí, tá bom? Sempre isso. Ué, vamos lá, pessoal. Então, tá? Supondo que você já demonstrou, então, que essa função é linear, vamos mostrar que ela é sobrejetora. Pessoal, ela é manifestamente sobrejetora, tá? Porque você vai ter uma infinidade de funções, começando com números com dois iniciais diferentes, tá? Então é claro que isso aqui vai ser sobrejetora, tá? É manifestamente, tá, pessoal? Medite um pouquinho que você vai ver que sim, porque você tem uma infinidade de, de sequências, começando com o primeiro e segundo elemento arbitrariamente diferentes, isso vai levar a dois elementos arbitrariamente diferentes lá do R2, tá? Então é manifestamente sobrejetora. Por outro lado, pessoal, ela também é manifestamente injetora. Por quê? Ora, porque, né, cada elemento da sequência lá do R11 é determinado univocamente pelos seus dois primeiros elementos, tá? Então, se essa sequência é univocamente determinada pelos seus dois primeiros elementos e a transformação justamente pega esses dois primeiros elementos para formar a imagem, então está claro que ela é um a um, né? Que ela é injetiva. Então, portanto, essa transformação aqui é um isomorfismo. E se é um isomorfismo, tá? E se é um isomorfismo, ela leva base em base, né? Como a gente sabe. Tá? Então, essa é uma maneira de representar isomorfismo, tá, pessoal? Tem outras, mas R1 é isomórfico ao R2. Repara que bacana, né? Que você pega um espaço de sequências com a recursividade, um, né? E ele, de fato, uma maneira exótica de apresentar o R2. Você pode pensar dessa maneira. A coisa legal da álgebra, com essas noções de isomorfismo, isso não só existe em álgebra linear, isso existe em muitas outras instâncias da álgebra, como teoria de grupos, como teoria de, né, daquela coisa que eu não posso falar o nome, os fields, né, que mais? Né, anéis, etc., né? Estruturas algébricas, existem os morfismos, os isomorfismos, né? São transformações que estão injetivas e que preservam a álgebra. Aqui, no caso, a álgebra linear, ou seja, a linearidade. Bueno, vamos ver aqui então, pessoal.
que a gente vai obter de vantagem com esse isomorfismo? A gente vai conseguir encontrar uma fórmula fechada, né? Nota que a fórmula que a gente tem das sequências do R1 são recursivas, mas com essa identificação a gente vai conseguir encontrar uma forma fechada para sequências do R1. Em particular, a gente vai fazer para de Fibonacci. Repara como o argumento que ele dá é bonito, tá? Repara como o argumento é bonito. Vamos buscar, né, nessas sequências do R1, tá? Sequências que são PGs. No início você poderia pensar, será que existe? Bom, se não existir, o desenvolvimento aqui vai mostrar que isso não é possível, tá? Mas vai existir sim. A gente vai conseguir encontrar aqui duas PGs, tá certo? A gente vai encontrar aqui precisamente duas PGs que estão nessa recorrência 1, ou seja, são sequências da recorrência no 1 que são PGs, milagrosamente. Vamos ver. Vamos buscá-las. Então, lembrando, pessoal, o que que é uma PG, né, pessoal? Olha só, uma PG, né, vamos pegar assim, né? Seria, por exemplo, uma sequência Q1, Q2, Q3, QI, QI mais um, QI mais 2, etc. Tal que se você fizer a razão entre dois elementos consecutivos, vai dar sempre um elemento fixo R, né? Ok? Então, isso é uma PG. Vocês vão de se lembrar lá, né? Buenas, então se eu pegar aqui, né, uma PG que satisfaça a recorrência R11, então o seu elemento, né, Qn mais um, ele vai ser igual ao elemento Qn mais o elemento Qn menos um, para satisfazer a recorrência R11, tá? Ora, tá? Agora, essa igualdade aqui é a mesma coisa que essa, né, pessoal? Olha o que eu vou estar fazendo aqui. Olha, eu posso dividir, né, esses elementos aqui por Qn, né? Por Qn menos um. Então, se eu dividir todos eles aqui por Qn menos um, isso aqui vai ser, em razão da razão ser fixa, né? Isso aqui vai ser Q ao quadrado, certo? Menos Q menos um igual a zero, tá certo? Você divide aí, por exemplo, por Qn menos um. Tá bom? Faça aí direitinho, você vai ver que, então, os elementos dessa, né, dessa sequência aí, o primeiro elemento, o elemento primeiro ali da sequência, satisfaz isso aqui, tá, pessoal? Satisfaz uma equação do segundo grau. Pessoal, essa equação do segundo grau, tá, é resolvida para duas raízes distintas, tá? Ela é uma coisa desse tipo aqui, certo? É uma coisa desse tipo aqui, né? Você vai ter duas raízes distintas, tá? Bueno, então, essas raízes distintas vai ser um mais raiz de 5 sobre 2 e um menos raiz de 5 sobre 2. Tá? Essa é a solução dessa equação do segundo grau. Bom, então a gente acabou de mostrar que existem duas sequências, tá, em R11 que são formadas por PGs. Então, a primeira delas vai ser formada com a Q1 e a segunda com a Q2. Então, elas são assim, né, pessoal? Q1, né? Q1R, Q1R2, Q1R3, como toda PG, né? E a outra sequência vai ser Q2, Q2R, Q2R2, Q2R3 e assim sucessivamente, tá certo, pessoal? Então, encontramos essas duas sequências de R1 que são formadas por PGs, tá? Onde o Q1 é o 1 mais raiz de 5 sobre 2 e o Q2 é 1 menos raiz de 5 sobre 2, certo?
Agora, pessoal, em razão de ter ser um isomorfismo, essas sequências formam uma base do R11, concorda? Claro, porque vê só, se eu pegar o isomorfismo, o elemento que ele vai relacionar vai ser o Q1, né? Vou botar aqui. Lá no, lá no R2, você vai ter o elemento Q1, Q1R, certo? E a outra, a imagem vai ser o Q2, tá? Q2R. Ora, pessoal, como o Q1 e o Q2 são diferentes, esses vetores aqui não são colineares, né? Ou seja, dois vetores não colineares lá no R2 formam uma base, certo? Como o isomorfismo leva base em base e é invertível, e a inversa também leva base em base, naturalmente, tá? Então, se isso aqui é uma base do R2, isso aqui tem que ser uma base, tá? Do espaço R1. Então, a gente conseguiu formar uma base do R1, pessoal, olha, com PGs, com duas PGs distintas. Essa informação vai ser muito interessante. Olha só, vamos ver como é que isso. Repara, se isso aqui é uma base, então todo elemento, tá? Se essa sequência aqui, se essas duas sequências aqui formam uma base de R1, então repara, né? Todo elemento genérico de R1 vai ser uma combinação linear, tá? Dessa sequência aqui, ó, tá? Q1N, você T1 que multiplica Q1N, mais T2 que multiplica Q2N, com T1 e T2 reais, né? Então, a gente mostra que todo elemento da sequência R1 vai ser escrito com combinação linear da sequência Q1N e da sequência Q2N. Bom, agora, naturalmente, né? Se a gente consegue fixar os dois primeiros elementos da sequência, né, o 1 e o 2, né, o que determina a sequência, a gente determina os coeficientes T1 e T2. Vamos ver como é que isso funciona. Nossa, então, repara, Q1, T1, né? Vou botar aqui 1, 1, né, pessoal? Então vai ser Q1, T1 mais Q2. T2 é igual a 1 e Q1 ao quadrado é, né? Perdão, ao quadrado, né? Da sequência. Q2, Q1, 2, T1 mais Q2, 2. T2 é igual ao 2, tá? Agora lembra, né, que os elementos da sequência têm que satisfazer essa equação aqui, né, pessoal? Certo? Então, no lugar aqui, o segundo elemento da sequência, eu posso colocar o Q mais um. É o que eu faço ali, ó. Então, a primeira equação continua lá, Q1, T1 mais Q2, T2 igual a 1. E a segunda fica, substituindo aqui, né? Q1 mais um mais T1 mais Q2 mais um T2 igual ao 2. Agora vamos particularizar aqui, pessoal, nesse ponto para o Fibonacci. No Fibonacci, o 1 e o 2, né, são o número 1, tá? Ok? Então, uma álgebrazinha simples aí, pessoal, vai mostrar que esse sistema aqui para o Fibonacci vai ser Q1, T1 mais Q2, T2 igual a 1, e T1, né, mais T2, fazendo aqui, né, um escalonamento, né, é igual a zero. Ora, então daqui, pessoal, você tira que o T1 é igual a menos T2, tá? Ok? E substituindo aí na equação de cima, a gente acaba descobrindo que o T1 é 1 sobre raiz de 5, certo? E que o T2 é menos 1 sobre raiz de 5. Bom, juntando tudo isso, pessoal, a gente encontra aqui então a fórmula fechada para o Fibonacci. Na sequência de Fibonacci, o enésimo elemento nada mais é do que o Q1 elevado a n menos o Q2 elevado a n, e tudo isso dividido por raiz de 5, né? Ok? Então aqui a gente tem uma fórmula fechada para a sequência de Fibonacci. Você pode construir fórmulas fechadas para todas as sequências lá
do R1 tá aqui, tá? Fibonacci é isso aí, tá, pessoal? Então, ó, repara, ó. Vamos ver só para a gente brincar aqui, ó. Vamos pegar, a gente sabe que no Fibonacci, o, o 3, né, é 2, né? Então, vamos botar aqui, ó, o 3, tá? Aqui você vai elevar o cubo, aqui vai elevar o cubo, é uma álgebra chatinha, vai dar lá o número 2, tá? Fica como exercício, né? Leva ao cubo aí, é chato pra caramba. Leva ao cubo aqui, faz a subtração, blá, 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 divide por raiz de 5, vai ficar o número 2, tá, pessoal? Fazer só para brincar. Bom, agora, pessoal, então você vê que essa coisa do isomorfismo é frutífera, tá? Que o Abramo, ele quis fazer esse exemplo e mostrar como é que a coisa é abrangente, né? Como é que tem consequências bacanas isso aqui. Vamos lá. Então, nesse momento, pessoal, aqui tá quase terminando essa aula, é oportuno a gente resolver o problema 2.5 aí da seção 2 do Abramo, tá? Esses 2.5 eu vou dar uma apreciada nele. Eu peço que você faça uns detalhes, é muito importante para vocês, tá? E a gente vai com ele e vamos tratar o exemplo 6 aí do Abramo. O que o isomorfismo tá O que o problema 5 aí do Abramo diz é o seguinte: é que você considera essa transformação T que pega o espaço, que é o produto cartesiano entre U e W, tá? Onde U e W são subespaços de V. Então você vai pegar o produto cartesiano de dois subespaços de V e vai, tá, relacionar com os vetores de V. Como? Assim, ó. T de U, W é U mais W. Simples assim, tá? Você vai pegar. Como é que é feita essa função assim? Ela pega um elemento de U, pega um elemento de W, né, nesse par ordenado, e transforma na soma deles, tá? Onde U e W são subespaços de V. Eu peço que você demonstre. É simples, tá, pessoal? Quatro coisinhas aqui, tá? Eu peço que você faça esse exercício. Eu só estou pegando os resultados dele aqui, tá, pessoal? É fácil, eu peço para que vocês façam, porque é um bom treinamento. Bom, demonstrar que a dimensão do produto cartesiano é a soma das dimensões dos espaços que compõem o produto cartesiano, tá? Com a álgebra lá do capítulo 3, né, com as definições lá de base e dimensão, vocês são capazes de demonstrar isso aqui. E com a definição do que é produto cartesiano, né, naturalmente. Então, a dimensão de um produto cartesiano de dois subespaços é a soma da dimensão desses subespaços componentes. Segunda coisa que eu peço que você demonstre é que T é linear, tá? Essa T aqui é linear. Simples também. Outra coisa que eu peço que você demonstre é que a imagem dessa função T, tá, é a soma dos subespaços. Bom, isso é meio que manifesto, né, pessoal? Olha só. Ela pega um de U e outro de W e soma eles. Olha, o que é U mais W? Exatamente todas as somas possíveis, né? Então, tá aí, deixo para vocês fazerem os detalhes. Bom, e demonstrar que o núcleo dessa transformação é isomórfico à interseção entre U e W. Lembrando que o núcleo de T, tá, seriam elementos U menos U, onde naturalmente, tá, esses caras aqui, tá, esse elemento U vai pertencer à interseção, certo? Então eu deixo como exercício você mostrar esses resultados, tá? Vamos agora então avançar aqui para o exemplo 6 do Abramo, levando em consideração esses resultados anteriores, tá? Então, vamos lembrar também, pessoal, lá do capítulo 3, que a gente mostrou lá no contexto de base e dimensão esse teorema aqui, né? Que se U e W são subespaços de V, então a dimensão de U mais W, né, é a dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão da interseção. A gente demonstrou isso aqui usando as noções de base e dimensão. Vocês vão se lembrar lá no capítulo 3.
Agora o Abramo, ele propõe deduzir isso aqui a partir do isomorfismo. Vamos ver, desse isomorfismo aqui que ele falou. Então, vamos juntar tudo aqui, ó, considerando esse isomorfismo, tá? Pega o produto cartesiano em V, tá? E pegando o resultado do problema que a gente pediu para vocês provarem anteriormente, a gente vai ver o seguinte, ó, primeiro resultado que T é linear, segunda imagem de T é U mais W, o núcleo de T é igual à interseção, né, de U com W, né, de fato isomórfico, e a dimensão, né, de U vetor, U cartesiano W é a dimensão de U mais a dimensão de W. São os resultados do problema anterior, tá? Acrescido com o teorema núcleo-imagem para essa transformação, que é linear, né? Como você mostrou aí no anterior. Pessoal, então agora é só botar aqui o teorema núcleo-imagem, tá? Olha só, para essa transformação aqui, né? Para essa transformação proposta. Então, ó, então a dimensão, né, do núcleo de T mais a dimensão da imagem de T é a dimensão de U, né, cartesiano W. Então tá aqui, ó, dimensão de U cartesiano W é a dimensão do núcleo de T mais a dimensão da imagem de T. Ora, pessoal, mas pelo que a gente viu no exercício anterior, a dimensão do produto cartesiano é a soma das dimensões de U e W, ou seja, dos espaços vetoriais componentes do produto. A dimensão do núcleo é a dimensão da interseção, né, como a gente estabeleceu no problema anterior. E a dimensão da imagem é a dimensão da soma. Então morreu, né? Então a dimensão da soma é a soma das dimensões dos componentes menos a dimensão da interseção, tá? Que a gente foi capaz de demonstrar esse mesmo resultado agora com a noção de isomorfismo, tá? Pessoal, para terminar essa aula, eu vou pedir para que vocês façam, ó, problemas importantes, tá? Vai cair na prova aí, tá, pessoal? Aquela coisa, vai cair na prova, vai cair mesmo. Então, do capítulo 5 aí, pessoal, até agora ainda falta a seção 3 do capítulo 5. A gente vai ver nas próximas aulas aí a seção 3. Na próxima aula, a seção 3 do capítulo 5, mais a próxima aula vai ser a seção 3 e mais uma batelada de exercícios envolvendo aí o capítulo 5 inteiro, tá? A seguir, provavelmente na terça-feira. Então vamos ver aqui, pessoal. Eu peço que vocês, nessas alturas do campeonato, façam os exercícios todos, tá? Da seção 1 do capítulo 5. Todos, do 1.1 até 1.9. São todos muito importantes. Na seção 2 do capítulo 5, eu peço que vocês façam esses aqui, ó, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, 2.16, 2.19. Lembrando que alguns a gente, né, indicou para vocês fazerem aí já no texto, também é para fazer, e alguns, um ou dois aí a gente já resolveu. E alguns outros eu vou resolver nas próximas aulas, tá bom? Eu peço para que vocês estudem cuidadosamente essas coisas todas, tá, pessoal? Sempre surgem muitas dúvidas, na matemática é isso, né? Sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E a beleza é essa, né? A beleza é que, por mais que a gente conheça, nunca a gente sabe tudo, né? É tão sutil, tem tantas implicações, tem tantos resultados, né? Realmente é muito. A beleza da matemática está nisso, né? Você vê que num contexto simples aqui, como álgebra linear, existe uma quantidade enorme de resultados bonitos, né? Como a gente acabou de ver nessa aula aqui, certo? Ou seja, a matemática, até mesmo nas suas versões mais, na, nos seus cenários mais, digamos assim, não sei nem dizer a palavra, mais tranquilos, né? Tem muito resultado muito bonito e surpreendente, né? Como a gente viu aí na aula de hoje. Bom, pessoal, então vamos encerrar por aqui. Eu desejo para vocês aí um bom final de semana e bons estudos.